Ok, muita gente já sabe que os axolotes são salamandras que permanecem jovens para sempre, possuem superpoderes de regeneração e estão cada vez mais famosos por conta do Minecraft e das redes sociais. Mas o que aconteceu com esse animal que antes era considerado um deus pela antiga civilização asteca e hoje está quase desaparecendo da natureza? E como as chinampas, um sistema agrícola engenhoso criado há mais de 1000 anos, podem ajudar a salvar a espécie? Eu vou te contar tudo isso e um pouquinho mais nesse vídeo. Após uma grave infecção fúngica, Frank perdeu metade de seu rosto, mas como todo bom axolote, ele guardava um segredo especial. A veterinária e pesquisadora Erika Zamora, que cuidava dele no zoológico de Chapultepec, ficou muito impressionada ao observar algo que conhecia apenas dos livros: a extraordinária capacidade de regeneração dos axolotes. Em apenas 2 meses, Frank já tinha um olho novo totalmente funcional e retomava sua rotina sem qualquer sinal de sequelas. Cientistas de todo o mundo estudam essa incrível capacidade de regeneração e sua resistência natural ao câncer. Eles acreditam que esses pequenos animais podem inspirar avanços importantes para o tratamento de pessoas que sofreram acidentes, enfrentam doenças ou precisam de ajuda na cicatrização e reconstrução de órgãos. O fato de serem um dos únicos animais vertebrados capazes de se regenerar torna os axolotes um animal único e extraordinário, e quem sabe uma possível chave para resolver problemas de saúde que os cientistas buscam desvendar há anos. Mas o que é um axolote afinal? Eles são salamandras. E assim como os sapos, as rãs e as pererecas, as salamandras são anfíbios. A palavra anfíbio vem do grego amphi, que significa ambos, e bio, que significa vida. Ou seja, esses animais apresentam 2 estágios de vida, primeiro na água e depois na terra. Eles nascem como girinos, e para se tornarem adultos, eles precisam passar pela metamorfose. Eles perdem as suas caudas, com exceção das salamandras que permanecem com as suas, e passam a respirar pelos pulmões e pela pele. Essas transformações permitem que eles possam viver em terra firme, e a partir desse momento, estão prontos para se reproduzir. Mas como tudo na biologia, aqui também tem uma exceção. Em 1860, alguns axolotes foram enviados à França para serem estudados pelo zoólogo Auguste Domeril. Ele inicialmente pensou que eles fossem girinos de uma salamandra desconhecida, que ainda passariam pela metamorfose. Mas para sua surpresa, 6 meses depois, ainda na água e sem qualquer sinal de transformação, os axolotes se reproduziram, mostrando que já eram adultos. Esse fenômeno é chamado de neotenia, que ocorre quando um animal mantém as características juvenis mesmo após atingir a maturidade sexual. No caso dos axolotes, isso significa que eles podem passar a vida inteira na água, respirando por suas brânquias externas e nadando com a ajuda de uma crista que se estende das costas até a cauda. Em outras palavras, os axolotes são salamandras que vivem o eterno jovem, habitando o ambiente aquático sem precisar passar pela metamorfose. Só que se em um laboratório os axolotes fossem expostos a hormônios que induzem a metamorfose, é possível que alguns conseguissem se transformar e se adaptar à vida terrestre. Só que na natureza isso não acontece, já que eles evoluíram dessa forma para viver em ambientes onde a água é abundante, que não passa por períodos de seca. Mas o que aconteceria se de repente essa água começasse a desaparecer? Mesmo sendo animais muito adaptados, os axolotes estão classificados como criticamente ameaçados de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Em 1998, havia cerca de 6.000 indivíduos por quilômetro quadrado. Em 2004, esse número despencou para 1.000, e depois para apenas 100 em 2008. Mas para entender o como e o porquê que isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A história dos axolotes começa lá no Vale do México, onde hoje está a Cidade do México. Esse vale era composto por 5 grandes lagos, e foi em um deles, o Lago Texcoco, que os astecas construíram sua impressionante cidade-ilha, Tenochtitlan, a capital do Império no século XIV. Durante anos, os astecas e os povos indígenas que já habitavam a região desenvolveram o que se tornaria um dos sistemas agrícolas mais produtivos e sustentáveis do mundo: as chinampas. Elas eram, essencialmente, ilhas artificiais que flutuavam sobre o Vale do México. Os astecas delimitavam espaços retangulares nos lagos, enchendo essas áreas com terra, lama e outros materiais orgânicos extraídos do fundo do lago, formando uma base rica e fértil. Estacas de salgueiro eram fincadas ao redor das chinampas, e à medida que as árvores cresciam, suas raízes se estendiam. E quando alcançavam o fundo do lago, elas fixavam a ilha de forma estável. Esse engenhoso sistema aproveitava a água do vale para irrigar as plantações naturalmente,
criando um ambiente autossustentável. Nas chinampas, os astecas cultivavam uma enorme variedade de alimentos, como milho, abóbora, feijão e tomate, garantindo uma produção contínua que alimentava toda a população. Os lagos foram a casa dos axolotes por milhões de anos, e lá os astecas acreditavam que esses animais eram sagrados, sendo a própria reencarnação do deus Xolote, cujo nome significa monstro da água. Segundo a lenda, para evitar de ser sacrificado pelo sol, o deus assumiu a forma de um axolote para se esconder nas profundezas dos lagos. E quando foi encontrado, o baniram para viver a vida toda na forma do animal. Mas foi no século XVI que os espanhóis, como todo bom e velho europeu, invadiram e destruíram a grandiosa capital asteca e iniciaram a construção do que viria a ser uma das maiores e mais povoadas cidades do mundo, a Cidade do México. E para controlar as inundações e facilitar a expansão urbana, os colonizadores começaram a drenar os lagos que cercavam a cidade, modificando completamente o ecossistema local. Com o passar dos anos, o rápido crescimento da Cidade do México e a extração excessiva da água subterrânea para abastecer a população contribuíram ainda mais para o encolhimento dos corpos d'água. Dos 5 grandes lagos que formavam o Vale do México, apenas parte de um deles sobrevive até hoje, o Lago Xochimilco. E todos os animais que habitavam os lagos originais, incluindo os axolotes, foram confinados no que restou deles. O que antes era um vasto habitat aquático se transformou em uma área restrita, agora ameaçada pela urbanização crescente e pela diminuição constante de sua área e recursos naturais. E além desses, ainda existem outros problemas que contribuem para o desaparecimento dos axolotes. Algumas comunidades de baixa renda acabam construindo as suas casas nas áreas alagadas do Lago Xochimilco. Esse é um problema socioeconômico que se agrava ainda mais com a falta de saneamento básico que atinge essa população, o que faz com que todo o esgoto gerado nas residências vá diretamente para os canais do lago e contaminem as águas já fragilizadas. A situação se agrava durante tempestades fortes, que podem fazer o sistema de esgoto da Cidade do México transbordar, liberando resíduos nas águas do lago. E devido à sua pele permeável, os axolotes são particularmente vulneráveis à amônia, metais pesados e outras toxinas transportadas pelos excrementos humanos. E esse excesso de nutrientes na água favorece o crescimento descontrolado de algas, que ao morrerem se decompõem e consomem o oxigênio disponível, criando zonas com baixo teor, onde não há vida. E não faz muito tempo que os axolotes passaram a dividir seu espaço com visitantes indesejados. Isso porque, nos anos 90, o governo mexicano introduziu carpas e tilápias no Xochimilco como uma fonte de proteína barata para a população local. Esses peixes se adaptaram bem ao ambiente e se reproduziram muito rápido, e hoje se alimentam dos ovos dos axolotes ou até de axolotes mais jovens. E não só animais, mas plantas exóticas também foram introduzidas na região e hoje competem por espaço e oxigênio com as espécies nativas. Uma vez que essas espécies invasoras se estabelecem, eliminá-las sem prejudicar outras formas de vida fica extremamente difícil. O cenário se complica ainda mais porque muitas comunidades locais dependem da pesca desses peixes para sua sobrevivência, o que dificulta a implementação de medidas de controle. Mas por que essas comunidades dependeriam da pesca se elas estão rodeadas por um dos sistemas agrícolas mais produtivos do mundo, as chinampas? Depois da invasão europeia, a maioria das chinampas desapareceram com os lagos. Aquelas que conseguiram sobreviver ao longo do tempo e não foram abandonadas são utilizadas até hoje por comunidades locais. Porém, alguns agricultores recorrem ao uso de pesticidas e fertilizantes químicos nocivos para a água em suas plantações. Assim como o resto do mundo, o Lago Xochimilco também sofre com os efeitos das mudanças climáticas. Apenas em 2024, o México enfrentou 3 ondas de calor extremas e períodos prolongados de seca. Isso tem causado uma escassez preocupante de água nos canais San Gregorio Atlapulco e Zacapa, em Xochimilco, o que tem dificultado a navegação e exposto espécies aquáticas à seca. Luiz Zambrano, pesquisador do Instituto de Biologia da UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, alertou que se as zonas úmidas do Xochimilco desaparecerem, a temperatura da cidade poderá aumentar até 2 graus Celsius. E mesmo longe do lago, os axolotes não estão a salvo, já que são vítimas constantes do tráfico de animais. Eles são comercializados tanto para pesquisas em laboratórios quanto para servirem como pets. Esses anfíbios sofrem com a alta demanda que alimenta não só o comércio legal, mas também o ilegal. No Brasil, os axolotes são considerados animais exóticos e sua criação, comercialização ou posse é proibida.
Ela só é permitida com uma autorização específica do IBAMA, que é direcionada para zoológicos e centros de pesquisa, para fins de estudo, conservação e educação ambiental. O tráfico de animais é a terceira maior atividade ilegal do mundo, ficando para trás apenas do tráfico de armas e de drogas. De acordo com a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres do Brasil, a RENCTAS, cerca de 38 milhões de animais são retirados de seu habitat natural a cada ano. Dados do IBAMA mostram que aproximadamente 90% dos animais silvestres morrem logo após serem retirados de seu habitat natural. Ou seja, para que uma pessoa tenha um animal ilegal em casa, 9 tiveram que dar a vida para isso. Por serem muito difíceis de encontrar na natureza, os axolotes comercializados no Brasil costumam ser reproduzidos clandestinamente em criadouros ilegais. Esses animais são frequentemente transportados por horas em condições extremamente precárias, muitas vezes em saquinhos plásticos com pouco oxigênio, até chegarem em seu destino final. Não é raro ouvir relatos de pessoas que adquirem o axolote e o encontram já morto ao abrir a embalagem em suas casas. O tráfico de animais é uma prática tão normalizada que é possível encontrar axolotes sendo vendidos em feirinhas locais ou até mesmo na internet. Em uma rápida pesquisa no Instagram, encontrei uma loja online que vendia axolotes com preços variando de 100 a 500 reais, dependendo da cor do animal. A entrega seria feita por motoboy ou um aplicativo de entregas. Ao questioná-lo sobre a legalidade dos animais, a devolutiva da loja foi: na teoria, são ilegais, mas são amplamente comercializados, inclusive por lojas de aquários. Sobre a origem deles, a loja explicou que a maioria é criada em cativeiro, e que esses animais só estão sendo reintroduzidos em seu habitat natural por conta dessa reprodução clandestina. E por último, explicaram que certos padrões de coloração, como o rosa, só existem devido à reprodução seletiva para alimentar essa demanda. Mas será que tudo isso é verdade? Os axolotes rosas são raramente encontrados na natureza, já que a cor chamativa atrapalha na sua camuflagem. E por isso não é interessante reproduzir propositalmente animais com esse tipo de coloração, já que eles podem não contribuir para a conservação das populações selvagens. Mas e quanto ao argumento que a reintrodução na natureza só acontece devido à reprodução clandestina? Existem pessoas que defendem a legalização de animais como pet, argumentando que essa seria a melhor maneira de acabar com o tráfico de animais, pois sem a proibição não haveria contrabando. Mas não é bem assim que funciona. De acordo com a World Animal Protection, 60% das espécies mais traficadas em São Paulo são as mesmas encontradas em criadouros legalizados. Um exemplo claro disso é o papagaio verdadeiro, que é fácil de encontrar legalmente para compra, e ainda assim está entre uma das espécies mais traficadas do Brasil. Quando um animal se torna legalizado, a demanda por ele tende a aumentar, colocando em risco ainda mais as populações selvagens. Animais de origem ilegal podem ser vendidos a preços muito baixos em mercados informais, enquanto seu valor pode custar até 70 vezes mais em criadouros e pet shops. Alguns deles esquentam animais capturados ilegalmente, forjando documentos ou colocando anilhas falsas para fazer com que pareçam ter nascido em cativeiro, quando na verdade foram retirados da natureza. A demanda por animais silvestres como pet pode ser vista, em casos como o da ararinha azul, como um fator que leva animais à extinção. A melhor escolha para quem quer ter um animal em casa é adotar um cachorro ou um gato e salvar uma vida do abandono. Só no Brasil há mais de 40 milhões desses animais vivendo nas ruas. Se eu te convenci que não é legal ter um axolote em casa, mas mesmo assim você quer demonstrar todo o amor que você tem por esses bichinhos, temos uma alternativa incrível. Criamos uma lojinha com produtos de altíssima qualidade e estampas exclusivas de axolote, como essa que eu estou usando aqui. Além de não contribuir com o tráfico de animais, você apoia o canal e nos ajuda a manter um conteúdo gratuito com cada vez mais qualidade. Mas se você não puder ajudar dessa maneira, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo que a gente está com a meta de chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Muito obrigado e voltando pro vídeo. Em 1970, o axolote foi classificado como uma espécie ameaçada de extinção pela IUCN, despertando a atenção global para a urgência da sua preservação. Em 2004, para intensificar os esforços de conservação do seu habitat natural, o governo mexicano, em parceria
parceria com a Unesco, declarou o Lago Xochimilco como Patrimônio Mundial da Humanidade. A sua importância cultural e ambiental foi reconhecida ainda mais quando, em 2021, o Banco do México incluiu a imagem do axolote na nova série de cédulas de 50 pesos mexicanos. Nos últimos anos, eles ficaram bem populares, principalmente depois da sua inclusão no jogo Minecraft. E hoje é bem comum de encontrar diversos vídeos de axolotes nas redes sociais, o que pode dar a impressão que eles não correm perigo algum de extinção, já que eles estão espalhados em diversos tanques pelo mundo, o que não poderia estar mais errado. Algumas instituições se esforçam para reproduzir o axolote em cativeiro com o objetivo de proteger a espécie e contribuir para sua sobrevivência, como o zoológico de Chapultepec, onde foram criados o Centro de Conservação de Anfíbios, dedicado à pesquisa e preservação de espécies ameaçadas, e o Museu do Axolote, que busca sensibilizar o público e educar sobre a importância dessa criatura, tanto para o ecossistema quanto para a cultura mexicana. E o Brasil não fica de fora. Em 2022, foi inaugurado o Espaço Xochimilco no Zoológico de São Paulo, e eu tive a oportunidade de visitar o espaço e conhecer mais sobre os esforços de preservação aqui no Brasil. Esse aqui é o Gustavo Vieira, pessoal, ele é do setor de educação aqui do Zoológico, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre os axolotes que vivem sob o cuidado deles. Boa tarde, pessoal. Bom, aqui nós temos o Espaço Xochimilco, que é onde nós temos um espaço totalmente dedicado a axolote, que é um anfíbio que está criticamente ameaçado de extinção. Aqui nós contamos um pouco sobre a história da axolote na cultura mexicana, principalmente na cultura azteca. Nós esclarecemos que não se trata de um peixe, embora muita gente confunda ainda. Sem contar que eu acho que é até legal conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo que axolote não é um pet. Se vocês verem axolotes sendo comercializadas por aí, não é certo você comprar. O certo é você trazer a conscientização para as pessoas que estão à nossa volta a respeito desse animal tão criticamente ameaçado. Essa é a importância, inclusive, da educação ambiental. As pessoas, primeiro, não conhecem esse animal tão diferente. Então, a educação tem esse papel de conectar as pessoas com a natureza, inclusive com o axolote. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas também podem se perguntar, que é: mas e o zoológico? Como o zoológico pode ajudar? Primeiramente, só para todo mundo entender, as axolotes que estão aqui, elas vieram de uma apreensão que o Aquário de São Paulo acabou adquirindo axolotes, e eles nos doaram 10 indivíduos. Foram 2 fêmeas e 8 machos. À medida que a gente foi cuidando dessas axolotes, garantindo bem-estar, alimentação, elas foram se reproduzindo. Hoje a gente está com cerca de 30 indivíduos, até mais do que isso. Esse é um papel do zoológico, um dos: promover a reprodução de espécies ameaçadas. O Espaço Xochimilco não só está mostrando essas axolotes nascidas aqui, as que foram resgatadas, mas também está trazendo todo um espaço educativo com essas informações que eu trouxe a vocês. Então é muito importante os zoológicos pensarem não só nessa parte manejo, mas também nessa parte conscientizar as pessoas sobre as ameaças aí aos animais da natureza. Quando a gente fala de zoológicos, uma das possíveis origens dos animais é justamente apreensões. Pode ser por apreensões de gente que traficou o animal, pode ser que gente que vendia sem ter a licença, se bem que vender animais como axolote é um crime, né? Eu sempre vou enaltecer isso. E os zoológicos receberem esses animais para dar a eles uma segunda oportunidade de vida, trazer conhecimento, trazendo a oportunidade de se reproduzirem, esse é um papel fundamental dos zoológicos para animais como eles. Gui, os axolotes, assim como todo anfíbio, né, é um animal bem sensível, que exige muito cuidado. Você pode contar aqui um pouquinho pra gente sobre o que vocês fazem para poder manter o bem-estar dos animais? Claro, Roberto. A gente tem um setor aqui no zoo chamado de herpetofauna. A herpetofauna, ela cuida da parte de serpentes, jacarés, mas ela também acaba tendo o olhar aí para os anfíbios do zoo como axolote. Alguns dos cuidados que eles fazem, tá? Primeiramente, por uma questão de controle de reprodução, natalidade, as axolotes que estão aqui estão separadas em um grande tanque para os machos, um grande tanque para as fêmeas, que está mais na parte da frente quando você entra, e uns 3 tanques onde você vê as axolotes mais jovens. Além disso, temos também uma rigorosa dieta, que a gente sempre tem um zootecnista por trás. A gente alimenta eles com grilos adultos, minhocas, baratas, ração de peixe carnívoro e até mesmo pedaços de tilápia. Toda essa alimentação que é oferecida às axolotes, é legal de dizer que tem origens de qualidade. Então, por exemplo, nós temos um biotério que toma conta da produção de animais vivos que virão servir de dieta para outros.
Por exemplo, baratas, grilos, todo o nosso biotério toma conta dessa parte. Nós também temos os fornecedores para outros tipos de alimento que vai variando aí a dieta de que cada animal vai consumir. Tá bom, mas por que a gente não simplesmente pega todos esses bichos que estão aqui e coloca lá no Lago Xochimilco? Isso resolveria o problema da extinção, certo? Errado. O lago já enfrenta sérias dificuldades ambientais que contribuíram para que os axolotes quase desaparecessem completamente da natureza. Então, antes de considerar a reintrodução, as condições da água precisam estar adequadas para a sobrevivência da espécie. E acreditem ou não, mas as chinampas podem ser a resposta para isso. Embora não sejam naturais, as chinampas são um exemplo impressionante de agricultura sustentável. Elas podem desempenhar um papel crucial na revitalização do ecossistema do Lago Xochimilco e na preservação dos axolotes. Muitos pesquisadores estão trabalhando lado a lado com agricultores locais para restaurar as ilhas artificiais, delimitando áreas onde as espécies invasoras não consigam acessar, transformando cada ilha em um habitat seguro para todas as espécies nativas. A professora de Ciências Ambientais da UNAM, Cláudia Ponce, destaca a importância do Xochimilco, não apenas para a preservação dos axolotes, mas também para toda a cidade do México. O lago regula o clima, ajuda a reduzir inundações e oferece recursos alimentares e hídricos para a população local. Sua importância vai além da fauna, sendo um pilar essencial para a sobrevivência da cidade. Lúcio Sobiaga, diretor da Arca Tierra, uma ONG voltada para a proteção das chinampas, afirma que o desafio é torná-las economicamente e ecologicamente sustentáveis, para que deixem de ser vistas como áreas vazias e sem utilidade. A restauração das chinampas e a implementação de práticas de preservação ambiental são essenciais para garantir que o Lago Xochimilco se torne um ambiente seguro para os axolotes e para as espécies nativas, criando um ciclo de sustentabilidade que beneficie tanto a fauna quanto as comunidades locais. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Esse é o primeiro vídeo no canal e isso significa muito para mim e para o meu namorado Rogério, que está nesse projeto comigo. Meu nome é Roberto Grossi, eu sou biólogo e pós-graduado em zoologia e tenho um grande sonho de influenciar o máximo de pessoas a preservar a natureza e mostrar mais empatia por todas as formas de vida. Já comenta aqui o que você achou desse primeiro vídeo. Eu prometo que vou ler e responder cada um dos comentários. Muito obrigado por fazer parte desse começo. Já se inscreve aí no canal e vamos junto nessa jornada.